Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos falar sobre Vasco? Vambora. Antes, rapidinho, gostaria de mandar um salve para o Reginaldo, um cara que me acompanha em todos os vídeos aqui, tá sempre comentando. Então, Reginaldo, um forte abraço e tamo junto. Tranquilo? Vamos lá, rapaziada. Sobre o clássico, né? A gente tem notícias positivas e algumas mais ou menos negativas, né? Porque a gente não tem certeza ainda. A positiva é que Medel e Paulinho retornam. O Paulinho Paula, que é um dos jogadores mais regulares com a camisa do Vasco, com certeza vai ajudar demais a gente nesse clássico contra o Flamengo, ali no meio campo, né? O nosso trio vai voltar a jogar, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paula. E a gente tem o retorno também do Medel, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se o Ramon Dias vai escalar o Medel ou vai continuar com o Maicon. O Maicon que vem fazendo boas partidas com a camisa do Vasco, jogou muito bem contra o Fortaleza, tinha jogado muito bem contra o Bahia, fez uma partida digna também contra o Palmeiras. Então vai ser uma disputa ali muito boa, né? E aí, quem entra? São dois jogadores experientes, dois jogadores que estão num momento muito bom ali na zaga. Disputa boa, né? Acho que disputa que todo técnico ele quer, né? E a notícia negativa, mais ou menos negativa, é que Rossi e Marlon Gomes preocupam, né? O Rossi voltou a sentir sua lesão ali na posterior da coxa, né? A gente não sabe se foi muito grave. Cara, faltando... Acho que é muito pouco tempo de recuperação. Se eu fosse dar um chute, eu acho que o Rossi não joga essa partida, e o Marlon Gomes que sentiu um incômodo ali um pouco mais leve, né? Eu acho que o Marlon Gomes provavelmente tem mais chance de voltar, porque como foi uma lesãozinha leve ali, pelo que eu li, foi uma lesão mais de cansaço, né? Que ele estourou demais, ele jogou muito aquela partida, ele correu muito, né? Até o comentarista da Globo tinha falado no jogo que o Marlon Gomes, ele tava até correndo desnecessariamente, sabe? Saiu. Então é um jogador novo, né? Que ele ainda tá pegando jeito ali, correndo a boa e tal. Você pode ter intensidade, mas tu não pode também ficar correndo igual um maluco, né? Até porque você não é um amador, você não é um peladeiro, né? Então, cara, é o que eu falo, o Rossi faz muita falta e, cara, como eu queria ele à disposição, porque, eu repito, eu sempre falo isso muito no canal, eu gosto de ter a dupla, Peck e Rossi, independente de os dois estiverem jogando junto ou se um for o reserva do outro, porque a gente ganha muito com intensidade, então vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu confio no Ramon Dias para ele dar o jeitinho dele e a gente entrar com um bom time competitivo para esse clássico contra o Urubu, não é? Já ganhamos, rapaziada, já ganhamos. Confiança. Vambora. E ontem a gente teve rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que foi boa pro Vasco em alguns sentidos. A gente teve a derrota do Cruzeiro, né? Cruzeiro que perdeu pro nosso rival aqui do Rio por 2-0. A gente teve a derrota do Santos, o Santos jogando lá na Vila Belmiro, perdeu para o Bragantino por 3-1. E a gente teve também um empate, né, entre Fluminense e Corinthians. O destaque que eu dou para esses jogos é o seguinte: Corinthians não cai, rapaziada. O Corinthians tá ali embaixo na pontuação, mas não cai porque ontem ficou claro que eu já falei aqui no canal. A arbitragem, ela apita com vontade. Ela apita com vontade quando o Corinthians está em campo, cara. E definitivamente a CBF... ela não quer ver o Corinthians na segunda divisão. É minha opinião, eu acho. É um achismo meu. Eu acho que a CBF não quer ver o Corinthians na segunda divisão, cara. É coisa da minha cabeça, é loucura. Mas eu acho que os dois outros times, o Cruzeiro e o Santos, esses sim, eu acho que eles vão brigar pra não cair, cara. Até o final, sabe? O Cruzeiro ali que tá no momento de queda. Cruzeiro, cara, que contratou o Zé Ricardo como técnico, cara. Pelo amor de Deus, é muito estranho, né? E o Santos ali, cara, que apesar de ter feito, pelo que eu vi nos melhores momentos, uma partida digna, né? Mas o Bragantino é muito forte e perdeu, mas é aquilo, cara. Teu time tá naquela zona de rebaixamento, tu pode até ter feito uma partida boa, mas uma derrota incomoda demais. Eu não sei se o Santos tem um técnico tão estruturado pra aguentar esse tipo de situação, sabe? De derrota jogando bem, porque isso pesa ainda mais. Quando você joga bem e perde, aí pesa ainda mais, né? Então, cara, eu acho que Cruzeiro e Santos, eles vão brigar até no final. Acho que o Corinthians não briga, né? Como tá na tabela aí pra vocês, o Vasco continua fora da zona com 30 pontos. A gente tem o Santos ali com 30. O Goiás que deu uma reagida, né? Cara, o Goiás ganhou do São Paulo, né? Time que a gente empatou em São Januário, infelizmente. Mas, cara, como vocês podem ver aí na tabela, tá tudo muito igual, cara. Tá tudo muito igual. Até ali, ó, o Vasco tem 30. O Cuiabá, que tá em 10º, tem 36. 2 vitórias separam o Vasco do Cuiabá, cara. Então tá tudo muito junto, cara. E é aquilo que eu falo. Às vezes a gente tem que dar valor, cara, porque eu mesmo aqui no canal, em determinado momento, eu falei, e era uma verdade, muitos torcedores concordavam comigo. A gente tava na segunda divisão, cara. Sabe, não tinha mais... Acho que a gente chegou a ficar 9 pontos do primeiro time fora da zona, cara. E hoje a gente tá fora da zona e a gente vê o time disputando aquilo.
É uma pressão enorme acompanhar o Vasco nesse momento? Cara, porque é angustiante. Mas é que hoje, pelo menos, a gente briga. Se o torcedor que ele gosta de ver o Vasco, pelo menos, competir, ele tá competindo. Por alguma coisa ele tá, né? Então, rapaziada, é mais ou menos isso. E continuando, né, nessa questão, cara, sobre a gente valorizar, eu vou recapitular com vocês. Até é uma crítica até pra mim mesmo, cara, que às vezes eu critico demais o Vasco, mas a gente tem que analisar o que a gente tá vivendo. Vamos lá, voltar lá atrás, até aquele jogo contra o Corinthians, que a gente perdeu de 3-1 pro Corinthians. Cara, nesse jogo, eu já tinha largado de mão. Pra mim, o Vasco já tinha caído pra segunda divisão. Sabe, naquele momento... Desculpa. Meu Deus. Naquele momento, já tinha largado de mão, cara. Mas a partir do jogo contra o Grêmio... eu vou passar com vocês do jogo do Grêmio até agora. A gente vê, cara, que o Vasco tá competindo demais, cara. Demais e com ótimos resultados. Vamos analisar, cara. A gente tem a vitória contra o Grêmio, 1-0. Naquele momento ali a gente tem a estreia do Verratti, Ramon Dias já com o time mais estruturado, né? Com o time mais encaixado do jeito que ele quer ver o Vasco jogar. A gente ganhou de 1-0 contra um Grêmio que é sempre muito difícil ganhar do Grêmio, né? A gente empatou logo depois contra o Bragantino, que é um time aí que, o bicho papão, tá ganhando de vários times grandes, tá ganhando de times que estão lá embaixo, é um time que tá atropelando muita gente, cara. Tá atropelando muita gente. Empatamos com o Bragantino num jogo onde a gente fez um primeiro tempo muito bom, cara. Muito bom, onde a gente poderia ter ido pro intervalo com 2-1, né? Porque o Bragantino fez o gol no finalzinho. A gente poderia ter ido pro intervalo com um resultado 2-1, cara. Porque ainda teve um pênalti ali do Orediano que o árbitro não marcou. Era o Daronco, né? Meu Deus, cara. O Daronco só estressa a gente, cara. Só estressa a gente. Então, aí no segundo tempo não. No segundo tempo o Bragantino foi dominante, mas muito pelas substituições erradas do Ramon Dias, né? Ramon Dias que estava naquele período ainda de experimentar. E aí ele fez aquela substituição louca, que na época eu critiquei demais. Ele entrou no segundo tempo, meu Deus, com Puma, Jair e, se eu não me engano, o Marlon Gomes na lateral esquerda, cara. Foi um negócio assim, foi um negócio bizarro. Aí o Vasco morreu. Então eu acho que o empate foi de ótimo... Foi de bom grado, né? Vamos dizer assim, para o Vasco. E a gente conseguiu sair de um ponto lá em Bragança. Então a gente, Grêmio, uma vitória, um empate fora contra o Bragantino, que é sempre... Meu Deus, que é sempre muito forte, né? Depois a gente ganhou do Atlético Mineiro, num jogo com gol do Serginho, né? Num jogo, cara, onde o Vasco teve muita sede. O Vasco ganhou aquele jogo porque o Vasco teve muito mais vontade de vencer do que o Atlético Mineiro. Sabe? A gente poderia ter vencido de até mais, né? Teve um pênalti não marcado ali em cima do Gabriel Peck. A gente teve o jogo contra o Palmeiras, que aí foi um jogo onde a gente fez um gol que foi mal anulado, né, cara? Então esse jogo aqui eu vou colocar como uma injustiça. Então os 4 primeiros jogos da reação, ganhamos de um forte Grêmio, empatamos contra um forte Bragantino, ganhamos em casa de um forte Atlético Mineiro e perdemos fora para um Palmeiras num resultado onde foi mentiroso, que era para ter sido 1-1. Então, cara, a reação ali foram 4 ótimos resultados. E vamos continuar. Empatamos fora contra o Bahia. Talvez não tenha sido um resultado tão bom se a gente for pensar que naquela época o Bahia também estava lá. Acho que o Bahia estava na zona de rebaixamento junto com o Vasco. Posso estar errado, mas eu acho que sim, cara. Ou não. Não, acho que o Bahia era o primeiro fora da zona, cara. Então, cara, e o Vasco fez uma boa partida contra o Bahia, cara. Só que o Ramon Dias, ele demorou pra detectar qual era o problema do Vasco, né? E o primeiro tempo do Vasco foi honesto, mas a gente tomou um golzinho ali no final do primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo, com as mudanças do Vasco, o Vasco deslanchou, cara. A gente poderia ter ganhado aquele jogo. O Jair teve uma grande oportunidade, né? Com aquele passe do Payet. Então, cara, no geral, acho que foi um bom resultado. Não foi ótimo, mas foi um bom resultado. Então, cara, o Vasco, ele vem sendo muito regular, cara, desde o jogo contra o Grêmio. Muito regular, muito regular. É que, cara, o que prejudica a gente, eu falo pra vocês, se o Vasco tivesse ganhado do Santos em São Januário, se o Vasco tivesse ganhado do Goiás em São Januário, cara, a gente não estaria nessa situação. A partir do jogo contra o Fluminense, ali contra o Bahia, já um resultado bom. Contra o Fluminense, ganhamos de 4-2. E o Vasco fazendo valer seu mano de campo, mesmo jogando no Newton Santos. Ganhamos muito bem do Fluminense, ganhamos muito, muito bem do Coritiba. Ali o Vasco se consagrou. E aí veio um momento, cara, que todo time precisa. Vocês estão vendo, o Vasco tá, desde o jogo contra o Grêmio, sendo muito consistente. Muito consistente. Só que vem aquele momento onde todo time passa por isso, cara, que foi a vitória em cima do América Mineiro. Onde o Vasco não jogou bem, absolutamente não jogou bem e ganhou. Mas, cara, é uma sorte que teu time precisa ter. Todo time, até o time campeão, ele tem aquele jogo de sorte. Então, cara, esse foi aqui o jogo talvez chave pra gente. No momento, talvez, que a gente fuja, a gente consiga permanecer na Série A, a gente vai lembrar muito desse jogo, cara. O jogo contra o América Mineiro foi o jogo que os deuses do futebol falaram, não, o Vasco vai vencer. Porque o Vasco estava muito mal e teve aquela expulsão do Maidana, que a partir daquele momento, cara, a gente conseguiu jogar melhor. Mesmo assim, tava com dificuldade, né? E a gente conseguiu encontrar um gol no finalzinho.
Esse próximo jogo que eu vou falar pra vocês, cara, o jogo contra o Santos, cara, eu tava até conversando com a minha esposa ontem. Esse jogo, cara, o Vasco perdeu de 4-1, mas acho que o que mais pesou pro Vasco nessa partida, cara, foi porque teve tanta coisa ao redor, cara. Vocês lembram? Foi uma semana tão recheada de polêmica, foi uma semana tão recheada, cara, que eu acho que isso atrapalhou o time. De coração. Eu acho que o Santos fez tanta coisa que não vai conseguir fazer isso até o final do campeonato, não. Mas ele fez tanta coisa pra esse jogo contra o Vasco que eles acharam que ali, se eles ganhassem no Vasco, eles iriam sair da segunda divisão, eles iriam continuar na Série A e o campeonato iria acabar ali. Mas não, Santos, falta muita coisa, tá? Então, cara, eu acho que o Vasco perdeu muito esse jogo porque foi muita coisa, muita carga envolvida, cara. Sabe, eu acho que, de coração, não sei se eu tô sendo injusto, mas eu acho que esse jogo até tiro da cartada. Sabe, eu tiro dessa cartada, dessa regularidade que o Vasco vem tendo desde o jogo contra o Grêmio, né? O jogo contra o São Paulo, o resultado foi regular, não chegou a ser bom, porque eu acho que o Vasco poderia ter tido um pouco mais de coragem, o famoso coragem, Filipão. Bota o Bernardo em campo. Isso aí é uma piada referente à Copa do Mundo de 2014. O André Rizek falou pro Filipão ter coragem, botar o Bernardo pra jogar. Bernardo, se não me engano. Pra jogar, e a gente tomou 7-1, né? É uma piada. Mas eu acho que o Vasco poderia ter tido mais coragem nesse jogo contra o São Paulo, cara. Acho que faltou um pouquinho de intensidade. Vocês podem ver, o Goiás jogou com intensidade contra o São Paulo e conseguiu vencer deles, sabe? Acho que o Vasco deu um pouco de mole contra o São Paulo, mas, cara, é aquilo. Talvez o Ramon Dias tenha respeitado, porque o São Paulo era recém-campeão da Copa do Brasil, né? Então talvez ele esperou uma coisa e talvez tenha sido outra. E não deixa de ser um resultado até que bom, se a gente for pensar que a gente jogou com o São Paulo campeão, né? Mas jogando em São Januário, o Vasco já tinha conseguido vencer de outros times muito fortes, como o próprio Grêmio, né? Então, cara, não vou colocar esse resultado como regular. E a vitória em cima do Fortaleza, mais uma vez, o Vasco fazendo valer seu mano de campo, né? Cara, é o que eu tinha falado no vídeo pós-jogo contra o Fortaleza. Ganhar deles é muito bom, cara, porque o Fortaleza tem um time muito competitivo, cara. Tem um time muito pronto, sabe? Independente de estar na final da Libertadores ou coisas do tipo, foi uma vitória que foi ainda mais valorizada pelo adversário, né? Fortaleza que vem muito forte aí, ótima administração. Então, cara, no geral, o que eu falo pra vocês, eu acho que o Vasco tá fazendo um campeonato muito digno desde o jogo contra o Grêmio, cara, com certeza. E se a gente tivesse vencido, repito, o Santos no primeiro turno, o Goiás no primeiro turno, a gente estaria fora da zona de rebaixamento e até bem, cara. A gente teria o quê? 36 pontos? A gente estaria ali, em décimo, cara. A gente estaria em décimo, sabe? Então, com certeza o Vasco tá pagando muito pato pelo que aconteceu no primeiro turno, que foi desastroso. Desastroso, foi péssimo, foi horrível. Foi ruim, cara. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. É o que eu falo pra vocês. Eu acho que talvez eu sou até um pouco injusto, cara, nesse segundo, no que o Vasco vem fazendo nesse momento do Campeonato Brasileiro, né? Então eu acho que esse vídeo é bem interessante pra eu baixar um pouquinho minha bola. Eu acho que o Vasco até que tá fazendo um campeonato digno, né? Muitos jogadores chegaram, muitos jogadores que estão aí no elenco, eles não têm culpa do que aconteceu lá atrás, né? Vários. A gente tem Paulinho Paula, a gente tem Verratti, a gente tem Medel, a gente tem Praxedes. Esses jogadores não estavam lá no primeiro turno e às vezes acabam carregando uma carga daquela galera lá de trás, com aqueles bagres que a gente entrava dentro de campo, né? Alguns permanecem, né? Alguns até evoluíram. A gente tem o exemplo do Zé Gabriel, que vem jogando muito bem, né? Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Mais uma vez não, a primeira vez. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então nesse momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo pra vocês todos os dias. E é isso, rapaziada. Forte abraço e é nóis. Valeu, tamo junto!